Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Recém-saída da escola de enfermagem, consegui meu primeiro emprego de verdade em um hospital bastante grande, em um departamento no qual honestamente nunca pensei que trabalharia. Era uma UTI cardíaca com 6 leitos, com quartos com vista para o edifício do Capitólio da cidade. Era uma unidade muito boa e comecei trabalhando em turnos noturnos de 12 horas. O hospital em que eu trabalhava tinha outras 4 UTIs que estavam sempre cheias, então minha unidade sempre acabava sendo cama codificada, ou seja, se alguém fosse preso ou desmaiasse rápido, em algum lugar perto do hospital, eles vinham até nós. Eu trabalhava lá há 1 ano e não era estranho a morte. Cada paciente meu que morreu no meu turno geralmente já estava saindo. As famílias estavam ao seu lado, o despacho DNR assinado, a funerária já escolhida. Raramente era uma surpresa. Na verdade, a única vez que precisei fazer RCP no meu turno, nem foi no meu departamento. Então, tirei umas boas e longas férias de 2 semanas, fiquei noiva e fiquei com um belo bronzeado. Na minha primeira noite de volta, recebi um relatório da enfermeira responsável pelo dia. Ela disse que estava de folga por alguns dias e sugeriu lembrar no dia seguinte a enfermeira-chefe que o padre viria pela manhã para abençoar o quarto 4. A princípio pensei que ela estava brincando, mas ela estava falando sério. Aparentemente, enquanto eu estava de férias, todos os pacientes que deram entrada naquele quarto morreram. Mas isso não foi um choque para mim. As pessoas morriam com frequência em nosso departamento e, sendo uma instituição muito religiosa, com um capelão para quase todos os departamentos, simplesmente ignorei. Então ela disse que o quarto 4 estava vazio e que serviria como cama de código para a noite. Por volta das 2 da manhã, recebi uma ligação dizendo que eles tinham alguém para encher nossa cama aberta. A UTI no andar de baixo agora seria uma cama codificada, então estávamos recebendo sua dor no peito comum, tipo de paciente que dá uma olhada pela manhã. Nada para se entusiasmar. Recebemos o paciente internado e todos acomodados na sala 4. Era um senhor de uns 50 anos, muito simpático. Sua esposa estava com ele e ela parecia morta de pé. Peguei alguns cobertores quentinhos e a levei para nossa sala de espera que tinha catres para que ela pudesse descansar um pouco. Por volta das 3h30, eu estava observando os monitores e as câmeras em cada sala. Todos os pacientes dormiam profundamente. Todas as câmeras passaram cerca de 3 segundos cada uma em uma pequena TV que tínhamos na mesa. O quarto 1 estava bem, o quarto 2 estava bem, o quarto 3 estava bem, o quarto 4. Havia alguém lá dentro. O ciclo foi muito rápido para eu dar uma boa olhada, e as portas da unidade estavam trancadas. Talvez a outra enfermeira tenha deixado sua esposa voltar? Atravessei o corredor e olhei para dentro. Não havia ninguém. Eu dei de ombros. Já era tarde, eu estava cansado. Eu provavelmente estava apenas vendo coisas. Voltei para a mesa e continuei olhando a tela. Quarto 1, quarto 2, quarto 3, quarto 4. Eu não estava imaginando nada. Havia alguém no quarto 4. A pessoa estava parada no canto perto da janela, sua figura completamente envolta em sombras. Eu não conseguia mover meu corpo. Circulou novamente. Desta vez, estava mais perto da cama do paciente, talvez uns 2 ou 3 pés. Os cabelos do meu pescoço se eriçaram. Na próxima vez que passou, estava ainda mais perto. Ele ficou na luz que vinha do corredor, mas apesar da luz,
Ainda estava envolto em escuridão. Ele passou novamente e estava bem ao lado da cama. Meu coração começou a bater forte e eu mal conseguia falar com a enfermeira do outro lado da mesa. Assim que minhas palavras se formaram e consegui fazer algum tipo de ruído para chamar sua atenção, o alarme do monitor disparou, sinalizando que a paciente estava com parada cardíaca. O sistema de sobrecarga foi ativado. É necessário um carrinho na sala 4 da CCU. As pessoas lotavam o departamento: médicos, enfermeiras, farmacêuticos, terapeutas respiratórios. Todos eles correram para a sala, mas eu não conseguia me mexer. Ele circulou pelas salas novamente. A sala 4 surgiu e, desta vez, as luzes estavam acesas e havia de 10 a 15 pessoas ao redor da cama, fazendo RCP e colocando remédios em seu soro. Alguém foi buscar sua esposa na sala de espera. Mas lá estava, no canto oposto novamente, uma figura escura observando esta cena se desenrolar. Apenas parado ali. O homem morreu de ataque cardíaco. O quarto 4 foi abençoado naquela manhã, dentro do cronograma, e eu coloquei meu aviso prévio de 2 semanas. Era quase o final do ensino médio, outono de 2006 no norte de Wisconsin, um passeio perfeito pelo clima da cidade. Uma sexta-feira depois da escola, eu estava na casa do meu namorado do colegial, J, jogando videogame, ou qualquer outra coisa. Por volta das 19 horas, normalmente nos encontrávamos com toda a equipe em um restaurante local, mas ainda tínhamos várias horas para matar. Estávamos ficando entediados, saudades daqueles dias, e estava tão adorável. Então J sugeriu que caminhássemos pelos trilhos do trem no lado oeste da cidade. A cidade se desenvolveu muito desde então, mas na época havia apenas uma Fleet Farm e uma pequena lanchonete perto dos trilhos, e isso era tudo. Quilômetros de floresta de cada lado cercavam os trilhos. Como o tempo estava perfeito, e isso não dura muito em Wisconsin, concordei. Entramos no carro dele e atravessamos a cidade. Neste ponto, é final da tarde, por volta do crepúsculo, o sol está prestes a se pôr. Saltamos do carro, caminhamos por um quarteirão onde os trilhos do trem cruzam a rua, viramos à direita nos trilhos pela floresta. Essa área não recebia tantos trens passando quanto um conjunto diferente de trilhos na cidade, e também havia muito espaço à esquerda e à direita dos trilhos na floresta se um trem se aproximasse. Parecia seguro, você podia ver talvez 1 milha em cada direção se um trem estivesse chegando e, em ambos os lados, apenas pinheiros altos. Estamos andando, nos equilibrando nos trilhos, falando merda, pulando coisas, o que quer que seja por 5 a 10 minutos. À nossa frente, podíamos ver alguns vagões ao lado dos trilhos. Isso parece assustador, mas era normal. Ao nos aproximarmos deles, pudemos ver que havia 2 vagões presos um ao outro, talvez outros 10 a 20 pés, e então um único vagão atrás deles. Fiquei com medo quando nos aproximamos dos vagões, mas ambos estavam fechados. Então, quando os espiamos, subimos, etc. Eles eram menos ameaçadores. Legal. Continuamos andando, o sol já se pôs e é crepúsculo. Quieto. Nós dois estamos olhando para baixo enquanto passamos pelos vagões, nos equilibrando e tal. Passamos por eles talvez outro comprimento de vagão quando eu apenas tenho o bom senso de olhar para cima. É quando eu vejo. Eu parei. Juro que os pelos dos meus braços se arrepiaram e de repente me senti como uma presa que foi avistada. Jota, o que é isso aí em cima? Tem alguém nos trilhos? Ele parou e olhou para cima. O que parecia estar entre 1,5 km a 1 km abaixo dos trilhos, bem no meio deles,
era a forma de uma pessoa, ou o que eu pensei que fosse. Mas, por mais longe que esteja, a figura era normalmente alta, de pé, rígida e imóvel, braços ao lado do corpo, com o que parecia ser a forma de um chapéu cuco ou algo assim. Eu ainda posso imaginar isso. Agora J não brinca com histórias de fantasmas e contos alienígenas, ele é um descrente. Mas ele também viu. Precisamos ir, disse. Ele agarrou minha mão e me girou de volta para a direção de onde viemos. Estávamos andando muito rapidamente, mas se você já esteve em trilhos de trem, sabe que são pedras pequenas, então é um pouco difícil. Cerca de 1 minuto se passou. Meu coração estava batendo forte e olhei para trás por cima do ombro. Essa pessoa, que originalmente estava a cerca de 1 quilômetro de distância, era muito mais perto. É como se ele de repente pulasse metade da distância entre onde ele estava originalmente e onde estávamos. Mas ainda assim, a mesma sombra doentemente alta e inexpressiva com um chapéu, parada, braços para os lados, estava parada no meio dos trilhos. J. Na verdade, eu gritei, fazendo virar a cabeça. Nunca vi esse cara assustado. Ele agarrou minha mão com mais força e começou a correr. J tem cerca de 1,70 e eu tenho 1,54, então seu passo é um pouco mais longo que o meu. Alguns anos antes, me recuperei de uma fratura no joelho e no fêmur, e é de conhecimento geral que não posso correr. Se você já viu os desenhos animados com alguém correndo e a outra pessoa meio que batendo asas atrás do corredor, segurada pela mão, foi assim que me senti. Ele decolou. Minhas pernas se moveram, mas meus dedos mal tocaram os trilhos. Passamos correndo pelos vagões para o lado e, quando estávamos prestes a passar pelos dois que estão enganchados, dei mais uma olhada frenética por cima do ombro. Lá estava ele, um vagão de distância, as mesmas proporções estranhas, como uma sombra escura e opaca. Eu juro que meus olhos saltaram da minha cabeça, e meu corpo e adrenalina diziam loucos. Eu forcei minhas pernas para baixo e me forcei a correr. Seguimos em frente, sem mais olhares para trás, voltamos para a rua e nos atrapalhamos freneticamente de volta para o carro dele, batendo e trancando as portas atrás de nós. Lembro-me de nós dois sentados ali, ofegantes, olhando para frente por um bom minuto ou dois até voltarmos para ele com medo. O sol se pôs e nada podia ser visto em direção aos trilhos. Fomos para o nosso ponto de encontro com a equipe às 7, mastigando um pouco para contar a todos o que aconteceu. Ninguém acreditou em nós ou se importou, realmente. Eu disse ao meu pai mais tarde, e ele disse que muitas pessoas morreram construindo aquela ferrovia, provavelmente era um fantasma. Obrigado, pai. Avanço rápido para talvez 2011? Estou na faculdade, J e eu terminamos e não mantemos contato. Recebo uma mensagem dele do nada, um link para o jogo Slenderman. Lembro-me de estar sentado no meu dormitório com um calafrio enquanto assistia a prévia e me senti mal do estômago. Como ele só se move em sua direção quando você não está olhando e fica congelado olhando para você quando você olha para trás. Eca. Eu li a página da Wikipédia e creepypastei toda essa merda. Eu sei que tudo isso é inventado, mas a semelhança com o que vivemos me assusta. Dias atuais, pesquisei o trecho da ferrovia onde ela caiu em minha cidade natal no Google Maps. Está bem mais desenvolvido com comércio e moradias ao redor, mas ainda tem um trecho bem arborizado, que é o que percorremos a pé. Estou voltando para o dia de ação de graças e estava pensando em dar um passeio pelos trilhos, mas ler todas essas histórias assustadoras me fez mudar de ideia.
Caso seja alguma entidade, não quero levá-la de volta comigo. Há pouco mais de 10 anos, eu tinha acabado de sair da faculdade e voltei para a casa dos meus pais para não pagar aluguel, alimentação grátis por 9 meses, antes de deixar o estado para fazer pós-graduação. Para ganhar algum dinheiro, fiz um trabalho de meio período fazendo uma contabilidade leve para um pequeno empresário que meu pai conhecia. Eles tinham um negócio onde você podia alugar equipamentos agrícolas de baixo nível, uma pequena coisa do tipo mamãe e papai no mato. Como eles conheciam minha família, eles confiaram em mim para ir lá cerca de 15 a 20 horas por semana e verificar e arquivar os formulários de aluguel, garantir que ninguém perdesse a data de pagamento, responder a 1 ou 2 e-mails discutindo preços, disponibilidade, etc. O antigo prédio onde eu trabalhava tinha cerca de 90 anos e ficava no alto deste pequeno morro. O andar de baixo costumava ser um antigo bar country até a década de 1970. Eu podia trabalhar a qualquer hora que quisesse, desde que o trabalho fosse feito, então geralmente chegava depois das 19 horas e ficava até por volta de meia-noite ou 1 hora, pois sabia que estaria sozinho e poderia ouvir música alta durante meu tempo. O escritório ficava no segundo andar do prédio e dava para a longa entrada de automóveis. Certa noite, durante o inverno, nevou alguns centímetros, mas eu estava desesperado para sair de casa, então fui trabalhar por volta das 20 horas. Eu digo isso, ninguém nunca apareceu à noite, estávamos literalmente no meio do nada. Mesmo para virar em nossa estrada curta. Então, estava tocando Fall Out Boy, todo mundo comete erros quando são jovens, e tomando um café, e continuei olhando para a neve lá fora enquanto trabalhava, já que nossa única luz laranja da rua refletia no chão no portão e estava fazendo com que a luz brilhasse na neve de uma maneira muito legal, ouso dizer bonita. Por volta da meia-noite, desci para cuidar do banheiro, depois voltei para o andar de cima e me acomodei no meu trabalho. Eu provavelmente fiz cerca de 5 minutos de trabalho, quando olhei para fora e vi uma grande impressão de algo na neve fresca logo abaixo da luz laranja. Parecia que um cachorro enorme ou animal substancial havia acabado de rolar no chão de costas ou algo assim. Como não percebi apenas 15 minutos antes, deve ter acontecido enquanto eu estava no banheiro. Por volta das 2 da manhã eu estava saindo e saí do carro para trancar o portão e, para ser sincero, havia me esquecido da marca na neve. Mas quando olhei para baixo, fiquei chocado ao ver que não era apenas uma neve perturbada, mas era inegavelmente a marca de um anjo de neve feito pelo homem. Eu costumava fazer anjos de neve quando era criança, e eles também são muito reconhecíveis, então eu tinha 100% de certeza de que era isso. E foi feito deliberadamente embaixo do poste de luz. Mas não era de uma criança, era de uma pessoa muito grande. E eu já sabia, quem quer que tenha feito esse anjo de neve poderia facilmente ter olhado para cima e me visto por aquela janela, então eles devem ter esperado que eu descesse as escadas para o banheiro para fazer esse anjo. Nenhum carro havia parado em frente ao nosso prédio, eu os teria visto ou ouvido, mesmo do banheiro. Então olhei ao redor em busca de pegadas na neve e vi que havia um conjunto que levava à floresta próxima à direita de um edifício. Ficou claro que a pessoa não usou a estrada, mas veio do lado oposto, o que instantaneamente me deixou inquieto, já que aquele lado era apenas árvores e escuridão por quilômetros e quilômetros. A essa altura, eu estava enlouquecendo e tentando voltar para o meu SUV. E foi quando eu ouvi. Antes que eu pudesse entrar, ouvi risadas altas e estridentes vindo da floresta. Quase soou como uma risada falsa, como a da bruxa em O Mágico de Oz, como se alguém estivesse fingindo de propósito. Estava perto o suficiente para que eu soubesse que eles podiam me ver, mas eu não conseguia vê-los de jeito nenhum,
pois além da luz da rua sob a qual eu estava, não havia iluminação. Depois de alguns segundos rindo, eles pararam. E então foi apenas silêncio em todos os lugares, exceto pelo meu coração batendo em meus ouvidos. Então, as risadas começaram de novo, embora mais altas dessa vez, mais como gritos e risadas combinados. Eu meio que congelei por uns 5 segundos, ouvindo em pânico. Agora, passei muito tempo naquela área e sei como os coiotes e as raposas soam à noite com seus guinchos agudos durante a época de acasalamento, mas isso foi muito humano. Parecia que era um homem adulto tentando imitar uma mulher rindo, como se alguém estivesse deliberadamente tentando fazer uma risada falsa e assustadora para assustar alguém. Bem, funcionou pra caralho. Depois de 5 segundos, imediatamente me enchi de adrenalina, entrei no meu carro e dirigi para longe dali o mais rápido que pude sem escorregar para fora da estrada. Trabalhei lá por mais 6 semanas e nunca tive um único problema, embora soubesse onde meu chefe guardava sua arma e sempre me certificava de que ela estava lá quando começava meu turno. E certamente sempre tranquei o portão a partir de então. Eu fui para uma pequena faculdade para mulheres escondida em uma pitoresca cidade da Nova Inglaterra. No meu 2º ano, tive a sorte de conseguir uma vaga em um dos dormitórios mais antigos do campus, um prédio de pedra que os alunos chamavam de o castelo, coberto de gárgulas, e torres retorcidas. Foi construído no início de 1800. Os próprios quartos foram modernizados, mas ainda parecia viver em um sonho febril gótico. Como um romântico de 19 anos, eu simplesmente adorei. Fiquei surpreso ao conseguir um quarto no castelo. Quando chegou a minha vez de escolher e vi aquele quarto disponível, pensei que realmente tinha tido sorte. Era a menor sala do prédio, mas mesmo assim agarrei-a sem hesitar. Mudei-me em setembro seguinte e as coisas estavam indo muito bem, no início. Eu adorava minhas aulas e fiz bons amigos no primeiro ano. Mas dentro de algumas semanas, eu não conseguia me livrar da sensação de que minha vida estava em uma espiral descendente. Às vezes eu sentava no meu quarto e chorava sem motivo. Pensei em como minha vida era sem esperança, que eu nunca faria nada de mim mesmo. Parte de mim sabia que nada disso fazia sentido. Eu era um aluno nota A, em uma boa faculdade, tinha família e amigos que me apoiavam, mas não conseguia me livrar da sensação de que estava condenado. Sempre que ia para a aula ou saía com amigos no campus, me sentia melhor. Mas todas as noites, quando eu voltava para o meu quarto, a tristeza me consumia. Logo me convenci de que minha vida exterior estava apenas me distraindo da verdadeira desesperança da minha situação. Comecei a recusar os convites dos meus amigos, só para ficar no meu quarto e chorar. Eu matei a aula para dormir. Eu estava com tanta dor mental que até comecei a me machucar cortando. Eu nunca tinha feito isso antes. Pode parecer difícil de acreditar, mas quando eu estava nesta sala, não havia como me convencer de que meus sentimentos de desesperança não eram válidos. Eu estava condenado. Eu sabia disso no fundo da minha alma. Meus amigos perceberam como as coisas estavam ruins e gentilmente sugeriram que eu deveria visitar os serviços de aconselhamento. Recusei, até que um dia aconteceu algo que me convenceu a buscar ajuda. Eu estava sentado na cama do meu dormitório, tentando estudar. Em vez disso, eu não conseguia parar de chorar. A dor dentro de mim era tão grande que fiquei tentado a me machucar me cortando, só para fazer a turbulência interna parar por um momento. Fechei os olhos e de repente, com muita clareza, vi uma garota sentada na cama à minha frente. Ela tinha cabelos castanhos que iam até a cintura e estava olhando para alguma coisa, então não pude ver seu rosto.
Então seus olhos dispararam em minha direção. Ela estava chorando e rosnando ao mesmo tempo, a cara mais desagradável que eu já vi um ser humano fazer. Seus braços estavam cobertos de sangue. Tive a sensação avassaladora de que ela me queria morto. Abri os olhos e saltei da cama. Um clima pesado pairava sobre a sala. A cama estava vazia, mas eu poderia dizer que ela ainda estava lá. Eu nunca acreditei em demônios ou espíritos malignos, mas esse era um sentimento de ódio absoluto que só posso descrever como pura maldade. Saí do meu quarto e fui para o Rá. De repente, eu sabia que tinha que falar sobre como estava me sentindo. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Contei ao meu Rá sobre a depressão, desesperança e automutilação. Conversar com alguém levantou um peso que eu nem tinha percebido que estava carregando. Mas não mencionei a garota fantasma na minha cama. Quando parei de falar, esperava que o Rá me mandasse direto para aconselhamento, o que acabei fazendo, eventualmente. Em vez disso, ela perguntou se eu sabia sobre a história daquela sala. Ela não queria me assustar contando antes, mas, considerando o que estava acontecendo, eu tinha o direito de saber. Lá no início do século XIX, a faculdade tinha um programa para alunos de famílias de baixa renda. Eles podiam frequentar a faculdade de graça, mas tinham que trabalhar como criados para os filhos mais ricos. Meu quarto era reservado para alunos deste programa. Um ano, a garota que morava lá foi implacavelmente intimidada por seus colegas mais ricos, a quem ela foi forçada a servir como empregada doméstica. O estresse ficou muito forte e ela foi reprovada nas aulas. Quando a faculdade pediu que ela se retirasse, ela cortou os pulsos na cama do dormitório, morrendo por suicídio. Fiquei com um amigo até que conseguissem outro quarto para mim. Assim que saí, a depressão sumiu. E até hoje estou convencido de que, se tivesse ficado, não teria sobrevivido. É a década de 80, é Halloween um dia de semana e eu, sendo a mais velha e uma menina, sou responsável por levar doces ou travessuras a 2 irmãos mais novos, junto com 2 filhos pequenos de amigos de meus pais. Meus pais e os pais das crianças estão em nossa casa jogando cartas e fumando cigarros. Tendo tido muitas responsabilidades e tarefas de babá que meus irmãos mais novos não tinham, além de perder as travessuras ou gostosuras com os amigos, fiquei definitivamente amarga e mal-humorada durante a noite. Como é noite de aula, estamos apenas percorrendo os 3 quarteirões da minha rua e indo para casa. Descemos por um lado e descemos por outro e estamos a cerca de 3 casas de casa, quando chegamos à casa de uma senhora idosa que mora sozinha e nunca distribui doces. Mas nos últimos 2 meses, ela alugou o porão para um cara. Eu o vi por aí algumas vezes, e ele me ignora ou grita comigo por andar de bicicleta na calçada, embora ele parecesse ser agradável e cumprimentasse meus irmãos. Então o cara está na calçada com outro cara, tem uma mesa dobrável montada, e tem um caderno nela. Os homens nos dizem que não tem doces, mas estão dando prêmios para quem passar por sua casa mal assombrada. Enquanto explicam isso, alguns meninos da minha idade da minha escola aparecem e perguntam quais são os prêmios. Eles listam canivetes, cartões de beisebol e o grande prêmio é uma arma de pressão. Os homens dizem que precisam preencher seus nomes, idade, endereços, números de telefone e quando é um bom momento para entrar em contato com os pais para obter permissão para os prêmios. Os meninos preenchem suas informações rapidamente. Honestamente, naquele momento da minha vida, eu também estava empolgada com todos aqueles prêmios. Basicamente, todas as casas da nossa rua eram iguais. Eu conhecia o layout do porão e não acreditava que a casa mal assombrada pudesse ser tão assustadora.
Meus irmãos e os outros 2 meninos também estavam ansiosos para fazer isso. Preenchi minhas próprias informações, junto com as de meus irmãos, e estamos prestes a voltar para entrar pela porta do porão. Então um dos homens diz: garotas não são permitidas. Os meninos da escola imediatamente começam a rir e me provocar levemente e são acompanhados por todas as 4 crianças. Sinto meu rosto esquentar e um nó na garganta enquanto todos se afastam de mim. Estou envergonhada, humilhada e fervendo de raiva. A injustiça de tudo isso, ter que esperar constantemente que cuide desses pirralhos, cozinhe, limpe, lave a roupa por $0 e nem mesmo tenha um Halloween divertido como uma criança normal, e agora eu nem tenho a chance de ganhar nada. Eu quero virar a mesa e destruir alguma coisa. Então tive a ideia de pegar aquele caderno, que contém várias páginas com informações de contato dos meninos, e jogá-lo no ralo do esgoto perto do meio-fio. Se eu não puder ganhar um prêmio, ninguém o fará. Só então, outro grupo de cerca de 5 meninos da minha rua cheia de meninos vem e pergunta o que está acontecendo. Novamente, nenhum pai presente, porque são os anos 80. Respiro fundo e com a maior calma possível explico sobre a casa mal assombrada, os prêmios e anoto suas informações no caderno, o que todos fazem na hora. Ouvimos o grupo dar a volta na casa rindo e se gabando de que não estavam com medo. Os homens esperam até terminar de colocar suas informações no caderno e então começam a levar o novo grupo de volta. Eles nem percebem que estou ficando para trás. Pego aquele caderno e enfio no ralo do esgoto e dou-o fora de lá. No dia seguinte, na escola, parece que todos os meninos da minha classe e talvez toda a escola fizeram a casa mal assombrada, e cada um pensa que será o vencedor de um ou outro prêmio. Tenho uma sensação de satisfação cada vez que os ouço falar sobre isso, porque sei que não haverá vencedores, pois o caderno se foi, para nunca mais ser encontrado. Para mim, parece justiça, mas não conto a ninguém por medo de me meter em grandes problemas. Cerca de uma semana depois, ainda sem vencedores, e as crianças seguiram em frente e pararam de falar sobre isso. Por volta do meio da manhã, nosso professor é chamado ao corredor para conversar com alguém por cerca de 5 minutos e volta com os olhos arregalados e assustado ou algo assim. Cada menino da turma é chamado à secretaria e não volta. Enquanto isso acontecia, as crianças restantes não faziam ideia do que estava acontecendo até que um menino, Scott, voltou e me contou tudo. Aparentemente, Jimmy, um garoto da outra turma da 5ª série que era pequeno para sua idade, mas o corredor mais rápido de toda a escola, estava caminhando para a escola naquela manhã e um cara tentou colocá-lo em seu carro. Jimmy se debateu descontroladamente e chutou o cara várias vezes enquanto tentava puxá-lo. Ele finalmente escapou e correu o mais rápido que pôde por um beco e chegou à casa de sua avó, porque era mais perto da escola ou de sua própria casa, e ele sabia que ela estaria em casa para ajudá-lo. Jimmy reconheceu o cara que tentou sequestrá-lo como aquele que tinha a casa mal assombrada no apartamento do porão. Assim, todos os meninos da escola estão sendo chamados individualmente à secretaria e interrogados pela polícia. Durante o interrogatório, cada criança mencionou o caderno e, portanto, a polícia não queria que nenhuma criança ficasse sozinha em casa, já que a maioria de nós estava depois da escola porque, em nosso bairro, normalmente ambos os pais trabalhavam. O caderno basicamente dava aos homens um cronograma de quando as crianças estariam sozinhas em casa, qual é o melhor momento para entrar em contato com seus pais. Cada criança preenchia quando um dos pais voltava do trabalho, e a preocupação era que eles tivessem um guia de bons momentos para sequestrar meninos. Quando Scott me contou tudo isso, tive uma sensação imediata de pavor, e não porque temia que os meninos fossem levados de suas casas enquanto seus pais estivessem no trabalho.
Eu sabia que isso não poderia acontecer porque eles não tinham o caderno, mas eu estava realmente com medo de ter problemas por escondê-lo. Mais tarde, todos descobriram que a polícia havia ido prender os homens, mas eles não foram encontrados. O apartamento foi revistado e não havia sinal do caderno, mas fotos foram encontradas. Quando adolescente, finalmente me disseram que as fotos eram explícitas e incluíam pornografia infantil violenta envolvendo meninos. Nossa cidade inteira estava em alerta máximo, e muitos de nós, crianças com chave de trinco, voltamos para casa para nossa primeira babá. A nossa era uma estudante do ensino médio chamada Sharon, que era caçula de 3 meninas em sua família, e ela era maravilhosa. Lentamente superei o medo persistente de que o notebook fosse pescado no esgoto e minhas impressões digitais identificadas, e aproveitei muito meu tempo com ela. Pela primeira vez na minha vida, não fui uma empregada e cidadã de segunda classe para os meninos da minha casa. Ela foi gentil com todos nós, mas deixou claro que eu era o seu favorito. Nunca tive aulas de acrobacias ou ginástica, porque não tínhamos dinheiro extra para isso, mas a primeira coisa que Sharon fez conosco naquele primeiro dia foi nos ensinar a dar cambalhotas. Meus irmãos perderam o interesse depois disso, mas ela passou a me ensinar saltos frontais e traseiros, cambalhotas para trás, e antenas estrelas sem as mãos. Ela pintou minhas unhas e fez uma trança francesa em meu cabelo. Ela falava comigo constantemente, me contava sobre seus professores, suas aulas, amigos, namorados e ouvia atentamente qualquer drama escolar ou familiar que eu tivesse, fazendo perguntas ou oferecendo conselhos. Ela era exatamente o que eu precisava naquele momento da minha vida, e secretamente me maravilhei com a série de eventos que a trouxeram até nós. Ela ficou com a gente por quase 2 anos. Nós envelhecemos e ela também precisava seguir em frente. Isso foi pré-internet, Facebook, e infelizmente, perdi contato com ela. Eu sabia que ela havia se mudado para o Oeste e tinha trabalhado como modelo e também como atriz e estava indo bem. Então, quando tinha 20 anos, minha mãe me ligou em meu apartamento para me dizer que Sharon havia sido brutalmente assassinada em sua casa, esfaqueada mais de 30 vezes por um homem com quem ela namorou apenas algumas vezes e que a perseguia. Nós nos mudamos para uma casa nova há 6 meses. Existem 2 quartos grandes no andar de cima e 2 quartos pequenos no andar principal. Meu marido e eu ocupamos um dos quartos do andar de cima e nossa filha de 2 anos fica no outro. Desde que se mudou, ela tem dormido mal, acorda várias vezes durante a noite, às vezes chorando, às vezes falando. Colocamos uma cama extra no quarto dela e nos revezamos para dormir com ela, para que pelo menos um de nós tenha uma noite decente de sono. O teto é inclinado no quarto e a única janela fica no final do quarto, então temos uma cama de solteiro de cada lado da janela com um espaço de 2 metros entre as camas. Nossa filha é muito ativa, anda, fala, engatinha e escala. Uma noite, é a minha vez de dormir com ela. Ela vai para a cama comigo, deitada ao meu lado. Não sei que horas são, mas está escuro lá fora, mas entramos um pouco de luz na garagem do vizinho pelas persianas que não fecham direito. Normalmente, quando ela fala ou se levanta, eu a ignoro. Não quero que ela acorde ainda mais, eu até mantenho meus olhos fechados para que não façamos contato visual e a jogo on, já que ela está acordada para o dia. Mas esta noite, ela vai para a cama e fica quieta. Estou dormindo de barriga para baixo, e ela se move para ficar deitada de costas. Ela é uma criança sólida de 2 anos e bastante pesada, então eu me mexo um pouco para fazê-la se mover, mas não cai de cima de mim. Ela continua subindo e colocando os braços em volta do meu pescoço. Ela está com frio,
mas é uma noite fria, e se ela está subindo em mim, então ela simplesmente não foi coberta por um cobertor. Ela é muito persistente, e parece que vai durar para sempre. Estou ficando frustrado por ela não ter voltado a dormir. Ela está nas minhas costas, se abaixando e deitando nas minhas pernas, depois de volta nas minhas costas com os braços em volta do meu pescoço. Eu finalmente racho e digo: você poderia, por favor, ir dormir? Momento em que minha filha, da outra cama do outro lado do quarto, pergunta: o que é isso, mamãe? O peso nas minhas costas diminui instantaneamente e olho para ver minha filha sentada na cama, literalmente do outro lado do quarto, olhando para mim. Eu a levo para o quarto principal. No dia seguinte, mudamos sua cama para um quarto no andar de baixo e nos revezamos para dormir no chão ao lado de sua cama. Nada parecia ameaçador, apenas um tanto divertido, embora eu não esteja ansiosa para experimentá-lo novamente. Então, essa história é bem simples, mas sempre me marcou. Eu cresci no meio do sul dos Apalaches. Nunca dei muito crédito aos velhos contos folclóricos que ouvi, e havia muitos. Conheci meu namorado quando tinha 16 anos. As drogas saturaram nossa área. Para festejar, descíamos a montanha em seu Honda Civic preto, percorrendo vários quilômetros de estrada de cascalho até o acampamento do exército no rio para festejar. Esta noite em particular haveria uma chuva de meteoros e queríamos vê-la. Rastejamos pela escuridão, descemos a montanha sinuosa, atravessamos a ponte, descemos a estrada de acesso ao rio. Eu estive lá umas centenas de vezes. A noite parecia excessivamente escura. Pesado, quase. Não havia residências reais nessa estrada que levava direto às águas do rio Nil, gelado. Eu não acreditava realmente em nada sobrenatural, eu ainda estou muito cético. Estávamos roncando na estrada e nada parecia fora do lugar até que o vimos. Na estrada à frente, um cachorro preto. Não é um lobo, mas facilmente tão grande quanto um dog alemão, se é que já vi um, e não vi, não na vida real. Não há residências, nada ao redor que faça você pensar que esse cachorro caro estaria nesta estrada. Mas lá estava ele em nossos faróis, e meu namorado parou enquanto olhávamos para ele. Foi uma espécie de postura? Não sei. Estava iluminado por nossos faróis, com os pelos eriçados de um jeito que eu nunca tinha visto. Apenas ficou lá. Ele buzinou e começou a se aproximar no carro. Este cachorro não se importava, parecia despreocupado. Quanto mais perto chegávamos, mais irracionalmente enervado eu me sentia. Estava apenas olhando para nós. Como se eu pudesse sentir seu olhar pelo para-brisa. Até que ficou praticamente contra o para-choque e não ia mexer. Estávamos em um impasse. Então, meu namorado foi ao redor. Ele meticulosamente virou as rodas, saiu da estrada de cascalho para contornar esse casco imóvel de cachorro preto. Se estava no meio da estrada, viramos para a esquerda para que ficasse do meu lado enquanto passávamos. Lembro-me de como ele me encarou. Era tão alto que estava na altura dos meus olhos no banco do passageiro. Lembro-me de implorar para que ele passasse rápido porque havia uma sensação horrível de que ele estava ciente do meu desconforto. Nunca vou me esquecer de olhar fixamente para seus olhos amarelo-choque, bem na altura dos olhos, enquanto demos a volta. Ele olhou para mim, imóvel, imperturbável. Então nós apenas rolamos em torno dele. Sua cabeça não se mexeu, não ajustou o olhar enquanto continuávamos. Ele desapareceu na escuridão total daquela estrada, e eu senti tanto frio. Chegamos ao rio e me recusei a sair do carro.
Tive a sensação inconfundível de que aquela coisa ainda estava por aí. Um pouco além das árvores. Em algum lugar naquele breu. Houve uma chuva de meteoros naquela noite, e eu mal a observei pelo teto solar do carro, porque tudo o que eu sentia era aquele olhar, aqueles horríveis olhos amarelos. Ainda estava lá fora. Nunca mais gostei de voltar ao Rio depois disso. Não consigo nem descrever a sensação de pavor, a sensação de algo estar tão fora do lugar, mas nunca mais vi aquilo. Mas nunca vou esquecer. Nunca imaginei que algo que parecia tão comum, era apenas um cachorro, pudesse me fazer sentir um pavor tão profundo, um mal-estar tão palpável. Mesmo agora, pensar naqueles olhos faz minha garganta apertar. Sinto como se tivesse visto o diabo naquela noite. Nós nos mudamos para uma pequena cidade litorânea há cerca de 4 anos, nos tornamos amigos de nossos vizinhos e desfrutamos do estilo de vida mais relaxado e tranquilo que uma pequena cidade litorânea oferece. Nada assustador aqui. A única coisa estranha era o problema das drogas na vizinhança. Ocasionalmente víamos pessoas desmaiadas ao volante de seus carros. Uma vez, encontramos um bilhete em nossos arbustos nos implorando para devolver meus filhos. Tenho vários filhos pequenos, e que ele, o autor do bilhete, estava voltando para buscá-los. Estranho e vale a pena ligar para o departamento do xerife local, mas era isso. Há cerca de 1 ano, ou talvez mais, já que acho que foi no meio da pandemia, minha vizinha incrivelmente capaz e corajosa, vou chamá-la de Mary, bateu na minha porta e me chamou para conversar no meio da rua. Ela então se desculpou comigo e perguntou se estávamos bem. Surpreso, eu disse, sim, estamos bem. Por quê? Mary é uma germano-americana sensata de 2ª geração, com cerca de 65 anos, trabalha o dia todo em seu jardim, ensinou por 40 anos e não se incomoda com nada. Ela pede desculpas, porque ela não conseguiu falar conosco ontem à noite ou nos verificar durante toda a comoção, e que não foi muito vizinho dela, mas era tão tarde e seus nervos estavam em frangalhos. Eu disse a ela que nada aconteceu ontem à noite e que não havia nada pelo que me desculpar. É quando vejo outro vizinho, Ron, de um quarteirão adiante, caminhando em nossa direção. Descrente, ela diz o quê? Eu poderia jurar que vi você lá fora ontem à noite durante a comoção. Ron, fictício agora ao nosso lado, diz, cara, como você não ouviu isso? Aparentemente, na noite anterior, por volta da 1h, Mary ouviu um estrondo vindo de sua sala. Como todas as casas da nossa rua voltadas para o litoral, a dela é dominada por uma grande janela panorâmica que dá para a colina em direção à água. Pensando que eram apenas estrondos sonicos ou testes de artilharia, vivemos perto de uma base militar. Sacudindo a janela, ela não pensou muito nisso. No entanto, depois de um tempo, Mary disse que achava que os estrondos estavam ficando mais altos e que poderiam quebrar a janela, então ela se levantou. Quando ela saiu do quarto dos fundos que divide com o marido, que ainda estava dormindo, para o quarto da frente e acendeu a luz, o estrondo na janela parou. Ela percebeu, depois de acender a luz, que sua janela frontal agora parecia estar coberta de lama. Depois de olhar em volta por alguns segundos, sem ver nada, ela apagou as luzes e voltou para a cama, novamente, incomodada por nada. Assim que a casa escureceu, o estrondo recomeçou, desta vez vindo da porta da frente. Inserida ligeiramente da janela, a porta da frente tem uma janela alta e fina ao lado dela que permite que você veja quem está na inserção. No escuro, Mary disse que espiou pela janela e viu movimento. Imediatamente acordada, ela voltou ao quarto para buscar o marido.
Agora, Mike é um vagabundo de praia e bombeiro da velha guarda, já viu de tudo e não tem tempo para bobagens. Então Mike se levanta, desiste de pegar as armas que Mary diz que ele tem, afinal, está em uma bela cidade litorânea, e caminha com Mary atrás dele até a porta da frente. Carregando apenas uma raquete de tênis, Mike acende todas as luzes internas, assim como as da varanda externas. Assim que todas as luzes estão acesas, Mary grita. Todas as coisas na janela da frente que ela achava que eram lama ficam acesas. Mas não é lama, é sangue, centenas de marcas de mãos ensanguentadas de alguém batendo na janela da frente. E agora aquela batida vinha da porta da frente. Mary diz a Mike para não abrir a porra da porta e pega o telefone para ligar para o 9.1.1. Nesse ponto, duas coisas acontecem. Mike abre a porta e a pessoa na porta da frente começa a gritar. Mary diz que tudo o que ela podia ouvir era: "Eu não estou brincando com você. Ajude-me. Me ajude. Levaram meus filhos e estão comendo meu rosto. Eles estão comendo meu rosto." Pela fresta da porta correntada, Mike agora está olhando para uma mulher, ou o que ele pensava ser uma mulher, com longos cabelos negros, coberto de sangue e batendo na porta. Ajude-me, ajude-me, eles roubaram meus filhos e estão tentando comer minha cara. Era tudo o que essa pessoa dizia. Mary disse que havia tanto sangue nessa pessoa que ela não conseguia dizer como ela era. E o que eles inicialmente pensaram ser longos cabelos escuros, na verdade era sangue escorrendo em riachos de seu couro cabeludo. Mary, agora ao telefone com o xerife, começa a contar a eles o que está acontecendo, e é isso que o xerife responde: "Senhora, estamos cientes da situação e estamos lidando com isso." "Como exatamente você está lidando com isso?" ela diz. A operadora do 9.1.1 diz a ela que o xerife e os policiais estão na rua em frente à casa dela e estão monitorando a situação. É quando Ron entra. Aparentemente, essa pessoa realmente perturbada estava indo a todas as casas de seu quarteirão, e do nosso quarteirão, batendo nas janelas e portas enquanto gritava a mesma coisa, basicamente, que alguém roubou seus filhos e estava tentando comer a cara deles, enquanto os malditos policiais os seguiam à distância. Eles atingiram pelo menos 10 casas com essa mesma merda. Por alguma razão, os xerifes decidem prender a pessoa pouco antes de ela chegar à nossa casa. Eu tenho vários filhos pequenos, bem como uma grande janela antiga que certamente teria quebrado depois de alguns bons tapas. Naquela manhã, Mary mostra a Ron e a mim a porta e a janela da frente. Tanto sangue. Nunca houve qualquer acompanhamento do xerife sobre quem era a maldita pessoa ou o que eventualmente aconteceu com ela. A única coisa que ouvimos foi que era alguém conhecido deles e que havia drogas envolvidas. Isso aconteceu comigo no verão em que fiz 11 anos e é uma das coisas mais assustadoras e estranhas que já experimentei. Eu pensaria que era um pesadelo, exceto no final, havia outra testemunha. Naquele verão, meus pais venderam nossa casa comum de um andar e compraram uma casa muito maior e incrivelmente única na cidade vizinha. O arquiteto que o construiu usou todos os tipos de materiais antigos e recuperados, e quase todas as janelas eram vitrais antigos que vieram da Inglaterra. O lado de fora tinha tábuas de cedro largas e ásperas em vez de revestimento regular, e meu irmão e eu aprendemos cedo a não passar as mãos sobre elas, ou teríamos lascas. Foi a casa mais legal em que já vivi. Meu quarto também era enorme. Tinha seu próprio banheiro e um closet. Havia 2 grandes vitrais voltados para a rua, mas em ângulo. Essas janelas eram profundamente recuadas sob a linha do telhado. Era Flórida, e isso impedia que o sol escaldante brilhasse diretamente em qualquer um dos quartos.
Quando nos mudamos, minha mãe colocou minha cama contra a parede interna, de frente para as janelas. Mais uma vez, a casa mais legal, bonita e original em que já morei. Nossos pais não nos contaram sobre a casa até que a escritura fosse feita. Então eles nos levaram até lá para ver, e ficamos tão animados. Parecia tão grande, exótico e grandioso. Nós nos mudamos, e meu irmão e eu passamos o verão explorando o bairro, que era muito mais antigo do que aquele de onde nos mudamos, com um monte de casas antigas bacanas, e tentando conhecer algumas crianças. O que nós fizemos? E quando fizemos, descobrimos por que nossos pais conseguiram um ótimo preço. O cara que construiu a casa, que era um conhecido arquiteto local que havia construído algumas casas incomuns e únicas na área, também era um pedófilo condenado. Ele construiu a casa que compramos pouco depois de sair da prisão por seus atos perversos. Todas as crianças da vizinhança sabiam disso pelos pais, e quando descobriram em qual casa morávamos, nossa! Você mora na casa assombrada. O cara que construiu sua casa é um pervertido e foi preso por isso, etc. Ficamos com os olhos arregalados com a revelação pervertida, mas bufamos com a da casa mal assombrada, já que ninguém morava na casa antes de nós. O que exatamente a assombrava? Quero dizer, parecia que poderia ser assombrado, mas também era tecnicamente novo, com materiais recuperados ou não. Eu também li The Amityville Horror naquele verão, muito antes de ser desmascarado como falso. Sempre adorei histórias assustadoras, histórias de fantasmas, coisas que assustam as pessoas e nunca me senti especialmente assustado. Mas, por alguma razão, aquele livro estúpido e falso me assustou pra caralho, resultando no desenvolvimento de sérios problemas de sono naquele verão. Não ajudou o fato de estarmos em uma casa enorme e estranha com a qual eu ainda não estava acostumado, e também porque a casa tinha tanta madeira por dentro e por fora que cada quarto tinha um alarme de fumaça com uma luz vermelha que era realmente perceptível à noite. O do meu quarto ficava na parede ao lado do armário e, depois de ler aquele livro idiota, eu acordava no meio da noite, via a luz vermelha e imediatamente pensava em Jodie, a coisa do demônio porco com olhos vermelhos brilhantes a filha no livro viu. E eu ficava lá pensando no livro e enlouquecendo com a luz. Geralmente levava horas para relaxar o suficiente para voltar a dormir. Isso acontecia quase todas as noites. Então, uma noite, acordei precisando ir ao banheiro, fiz isso, voltei para a cama e fiquei deitado olhando para aquela luz e desejando pela milionésima vez nunca ter lido aquele maldito livro. Passava das 2 da manhã, a casa inteira estava silenciosa, e eu realmente não estava animado com o fato de o resto da minha família estar do outro lado da casa, que não é tão longe durante o dia, mas parece estar a quilômetros de distância à noite. Então eu vi algo na janela com o canto do meu olho, e santo Deus, havia o que parecia ser uma cabeça humana olhando pela janela para mim. 2 andares acima, uma cabeça olhando para dentro. Ok, esta próxima parte é difícil de escrever porque era muito estranha, e eu realmente não gosto de me lembrar dela. As janelas do meu quarto eram muito grandes, um projeto de 2 partes onde a metade inferior maior era um retângulo encimado por um retângulo lateral menor, interceptado por uma moldura de madeira grossa. Minha mãe colocou persianas na metade inferior e cortinas transparentes na metade superior. Algumas partes da janela eram transparentes como vidro normal, algumas de vidro ondulado grosso e algumas de vidro colorido. Quando você olhasse através deles, você teria uma visão distorcida do lado de fora, alguns claros e outros não. Então a cabeça, ou o que quer que fosse, não era fácil de ver, exceto como uma forma.
Ele continuou subindo acima das persianas como se estivesse tentando ver dentro da sala, então afundaria de volta. Não tenho ideia de quanto tempo estava fazendo isso antes de perceber. Meu primeiro pensamento foi que alguém estava parado em uma escada, tentando ver por dentro. Mas se fosse esse o caso, ou a escada estava encostada no vidro da janela abaixo ou a pessoa era muito alta. Mas então o formato da cabeça fez algo tão horrível, tão estranho, que quase gritei alto. Ele estava espiando por baixo das persianas como uma pessoa normal faria, mas depois desapareceu e, quando reapareceu, estava olhando de lado, como o que quer que fosse, mudou de posição e foi suspenso de lado no recesso. O que era impossível. Todos os pensamentos de cara estranho na escada voaram da minha cabeça, e pensamentos ruins sobre demônios e monstros voaram. Da direita, depois horrivelmente de cabeça para baixo, como se o que quer que fosse estivesse no telhado, pendurado e olhando para dentro. Exceto, novamente, essas janelas estavam em recessos profundos e a cabeça estava bem ao lado do vidro, ou seja, estava agarrada, ou Deus me ajude, flutuando, do lado de fora. Em algum momento, percebi que também podia ouvi-lo, fazia uns sons fracos de arranhões enquanto se movia, soando exatamente como quando os esquilos se arrastam nas tábuas de cedro. Não consegui ver nenhuma característica facial e não parecia que tinha cabelo, mas definitivamente tinha uma cabeça oval. Não sei quanto tempo fiquei ali, morrendo de medo e vendo essa coisa olhar no meu quarto, mas então, sem ter ideia do que estava acontecendo, meu irmão entrou para usar meu banheiro. Uma das características menos convenientes desta casa era que seu banheiro estava localizado fora da lavanderia no primeiro andar, e ele não gostava de andar por uma enorme casa escura no meio da noite, então ele usou o meu, em vez disso. O que foi bom para mim e especialmente bem-vindo naquele momento, porque quebrou o estranho feitiço. Eu gritei a plenos pulmões, a coisa desapareceu com um barulho alto de arranhão como se tivesse garras que escorregaram das tábuas de cedro, e meu irmão disse, "O que foi isso?" Eu comecei a chorar. "O que é que foi isso?" Meu irmão ficava perguntando, e ele estava quase tão abalado quanto eu. Passei o resto da noite dormindo em seu quarto em sua cama de solteiro extra. No dia seguinte, saímos e olhamos ao redor, mas não havia sinal de nada, nenhuma marca no chão, se houvesse uma escada, sem marcas na lateral da casa, nenhuma evidência de que algo estava rastejando em volta da minha janela, tentando ver lá dentro. Nunca contamos a nossos pais. Eles não eram o tipo de pessoa que acreditava no sobrenatural e o teria descartado como um pesadelo. E foi o tipo de experiência de deixar cicatrizes na alma que ficaria muito pior por ser descartada como imaginação, quando eu sabia que realmente aconteceu. Nada como isso aconteceu novamente. Moramos naquela casa por anos e estava tudo bem. Mas eu também não estava arriscando. No dia seguinte, reorganizei meu quarto inteiro para que minha cama agora ficasse entre as janelas e movi minha cômoda e o espelho para uma posição em que o espelho também não ficasse de frente para as janelas, para que eu não acordasse e visse algo olhando refletido no espelho. Também coloquei um pedaço de fita adesiva sobre a luz vermelha do alarme de fumaça, para a grande irritação de meu padrasto. Eu disse a ele que isso me mantinha acordada à noite, o que não era mentira. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.